Ok, boa. Bom Bom dia, dia. obrigado por se juntarem a este webinar, hoje dedicado à gestão de dados de investigação e com foco também na utilização do Data Repository. Hoje esta sessão será conduzida por mim, André Vieira, e pela Paula Moura. Trabalhamos ambos no Serviço de Documentação e Bibliotecas da Universidade do Minho e nós hoje vamos então aqui falar sobre a gestão de dados de investigação. Enquanto isso, eu vou aqui iniciar a partilha de ecrã. Não, este ecrã que eu quero partilhar. É este ecrã aqui. Ok. Muito bem. Então, e sem mais demoras, uma vez mais, pronto, obrigado por participarem aqui neste webinar, pelo vosso interesse em se juntarem aqui durante esta hora. E começo por dizer que este webinar insere-se aqui numa série de webinars que estamos a organizar. Já começou ontem com um webinar dedicado ao repositório. Hoje dedicado ao Data Repository e a boas práticas de gestão de dados de investigação para partilha e abertura. E amanhã também temos um webinar no mesmo horário, mas este aqui dedicado ao serviço OpenDMP Porta Aberta, que é um serviço que permite a criação de um plano de gestão de dados de investigação. Um serviço também oferecido pelo Serviço de Documentação e Bibliotecas. Portanto, caso tenham interesse e ainda não se inscreveram, as inscrições ainda se encontram abertas. Aqui os meus colegas podem também colocar aqui no chat o link para as inscrições, caso vocês tenham interesse. Esta sessão ela está a ser gravada e vamos gravar apenas a componente expositiva, em que eu e a Paula iremos apresentar. E depois, durante o período de perguntas e respostas, a gravação poderá ser parada. Esta gravação será depois disponibilizada à comunidade no nosso canal no YouTube para que outros colegas possam também revisitar esta sessão. Por defeito, tanto o vosso microfone como câmaras estão desligados. Ainda assim, no momento de perguntas e respostas, mais para o final da sessão, vocês poderão pedir para, levantando a mão, pedir para colocar questões e nós poderemos habilitar o vosso microfone para que coloquem as vossas questões. À medida que nós vamos apresentando e se forem surgindo algumas dúvidas, estejam à vontade também para colocar as questões no chat, porque nós depois iremos percorrer essas vossas questões no momento de perguntas e respostas. Ok, avançando. Portanto, o nosso tema hoje está centrado aqui na gestão e publicação de dados de investigação, com foco aqui na utilização do repositório de dados da Universidade do Minho, que é o Data Repository. E temos como principal agenda estes tópicos. Vamos começar por falar um pouco sobre o que é o Data Repository, para aqueles que já ouviram falar, mas ainda não sabem muito bem para que é que ele serve, ou como é que pode ser utilizado, ou para aqueles que não sabem mesmo o que é. E depois vamos falar sobre as mais-valias do depósito e abertura dos dados de investigação em repositórios, seja no Data Repository ou noutro repositório. E também falar sobre um conjunto de boas práticas que quem partilha dados deve ter em conta. Não basta pegar num conjunto de ficheiros e carregá-los para um repositório. Há aqui alguns cuidados a ter. E é sobre isso que nós vamos falar de forma breve. Teremos também aqui tempo para fazer uma demonstração sobre o Data Repository. Vamos mostrar efetivamente quais são os primeiros passos desde que se faz o início de sessão no serviço até que se inicia o depósito de um dataset até à sua publicação, para aqueles que ainda não conhecem o serviço, para ficarem com uma ideia mais clara sobre como é que o podem utilizar. Isto na primeira hora da sessão, que é, digamos, aquilo que estava agendado e foi disseminado. Por fim, nós estaremos disponíveis aqui nesta clínica prática para esclarecer dúvidas adicionais, aspectos individuais que algum de vocês possa ter num dataset que queira publicar, e não sabem bem que dados é que querem publicar ou que devem publicar, ou têm dúvidas sobre alguns dados que possam considerar que são sensíveis e não têm certeza se podem ou não publicar e como é que o devem fazer. Portanto, será aqui meia hora extra
programa nós terminamos dentro de uma hora e depois, caso algum de vocês tenha interesse em saber mais ou esclarecer alguma dúvida em particular, poderá permanecer que nós reservamos aqui mais meia hora extra para esclarecimento de dúvidas adicionais. E antes de começarmos com conteúdos, gostaríamos de saber um pouco mais sobre vocês, só para perceber qual é que será o vosso perfil, que conhecimento é que já têm sobre estas práticas de standards e sobre o repositório, para que depois também possamos, digamos, personalizar um pouco aqui a nossa experiência, a nossa sessão de formação. Para isso, pedimos que leiam o QR Code que veio no vosso ecrã, que vos vai remeter para uma ferramenta na qual vocês vão ser solicitados a responder algumas questões. Eu também estou a ler aqui o QR Code para assegurar que isto funciona bem. É natural que quando abrem a página não apareça nada logo de imediato, mas a partida já deverá aparecer. Eu vou dar aqui algum tempo para que todos possam abrir o QR Code. O mais fácil será com a utilização do smartphone. Entretanto, eu vou transitar para as questões. E já temos aqui algumas respostas. Para aqueles que não conseguiram ler o QR Code, eu vou colocar aqui o QR Code no canto inferior esquerdo para que ainda possam aceder. Já obtivemos três respostas e das respostas obtidas até então, a maior parte dos participantes são professores e ou investigadores. Temos também estudantes de doutoramento e outras funções. Três colegas. Vamos dar aqui mais algum tempo para que possam responder. Se preferirem responder a partir do vosso computador, também podem utilizar este endereço que está logo acima do QR Code partici.fi/980562122. Ok. Temos aqui um perfil sobretudo de estudantes de doutoramento, professores, investigadores. Também temos o estudo de ciência, boa. Alguém que depois poderá apoiar também eh, as equipas de investigação. Ok, muito bem. Temos aqui um perfil maioritariamente que efetivamente faz investigação e, por certo, terá a necessidade em algum momento de partilhar dados e, portanto, estão no lugar certo para saber mais sobre. Ok, vamos avançar para a próxima questão. Gostaríamos agora de saber se a gestão de dados de investigação vos é familiar e de que forma que é familiar ou não. Aqui não há respostas certas ou erradas. Sintam-se à vontade para responder qualquer uma das respostas. São anónimas. Não há problema nenhum com a resposta que possam dar. Agora sim, já deverão conseguir responder neste momento. Muito bem. Para quem já faz investigação, de alguma forma já faz algum tipo de gestão de dados. De investigação acaba por ser inerente à atividade que desempenham. Ahm, mas depois existem aquelas características ou etapas mais associadas à partilha em repositórios, que é aquela que nós hoje mais vamos falar e que talvez nem todos estejam familiarizados com isso. Na maioria indica que pode dizer mais ou menos. Na prática já vão desempenhando atividades inerentes à vossa atividade de investigação, mas pode haver aqui alguns detalhes a esclarecer e esperamos que hoje seja o momento para isso. Alguns também dizem que estão a começar. E temos um colega que já é prática diária. Muito bem, muito bem. Boa. Obrigado. Vamos avançar para a próxima questão. Agora gostaríamos de saber se conhecem o Data Repositório. Se é a primeira vez, digam que não, sem problema. Se conhecem, mas ainda não têm conta, ou seja, já ouviram falar, mas nunca utilizaram, nem sequer criaram conta de utilizador para poderem usar. Se já se conhecem, se já se registaram, mas ainda não fizeram nada, ou se conhecem e efetivamente já começaram a depositar e publicar dados, que é o caso de dois de vocês. Cinco pessoas
conhecem, mas ainda não têm conta, é o momento certo para criarem uma conta de utilizador. Mais à frente vamos falar sobre isso. Quatro pessoas não conheciam, ok? Portanto, hoje vão ficar a conhecer mais sobre este serviço e esperamos que se sintam motivados a utilizá-lo para apoiar as vossas atividades de investigação para a partilha e abertura dos dados de investigação, sobretudo aqueles que habitualmente são utilizados para acompanhar uma publicação de artigo científico. Por exemplo, as conclusões que são apresentadas num artigo científico devem ser consolidadas, não é, e comprovadas com dados, com as análises que vocês fizeram, e é muito importante essa disponibilização dos dados. E quando se submete um artigo científico, é importante citar os dados e dizer, olha, para validar estas conclusões, os dados estão aqui. Ok, mas no geral, já existe aqui algum conhecimento sobre o serviço, mas também há necessidade de saber mais, que é isso que nós hoje também vamos fazer. Avançando para a próxima questão. Assim, à partida, será que vocês se lembram ou conseguem identificar alguma vantagem na publicação dos dados de investigação? E se sim, quais? Ahm, ou se ainda sentem algum tipo de receio na publicação e abertura? Para aqueles que ainda aliás, para aqueles que já fizeram, ou que já têm prática de partilha e abertura, por exemplo, que vantagens é que identificam? Para além de cumprir em algumas situações com os requisitos do financiador, que exige que já sejam publicados, ou também o requisito do editor, onde querem publicar o artigo, que vos pede acesso aos dados. Portanto, já temos aqui algumas respostas. Alguns de vocês indicam que permite uma maior difusão da investigação, com impacto no reconhecimento internacional, sim. Também estamos de acordo. É uma das principais vantagens. Também permite a citação dos dados na publicação, muito bem, sim. Também é uma daquelas que nós habitualmente enunciamos. Permite que os dados possam ser utilizáveis e ficarem disponíveis e bem armazenados, sim. Para difundir o conhecimento. Contribuir com práticas de ciência aberta. Para aumentar a transparência e a reprodutibilidade. Muito bem. Acho que tanto eu estou e a Paulo também acho que sim, estamos contentes por vocês identificarem tão boas, bastantes vantagens e aquelas que nós apregoamos habitualmente nestas sessões de formação. Para estar alinhado com os princípios FAIR, muito bem. Aqui as questões éticas, que sim, é um aspecto muito importante a ter em conta. Sobretudo quando lidamos com dados sensíveis, assegurar que não publicamos ou não tornamos abertos dados sensíveis, assegurar que procedemos aqui é um bom trabalho de anonimização, mesmo quando fazemos recolha de dados em que eles não tenham dados sensíveis, devemos, no momento da recolha também não esquecer que devemos ter um formulário de consentimento informado. Não vamos falar disso hoje, mas é algo que vocês também devem ter em conta. Ok, muito bem, obrigado. Vocês, é muito importante que já conseguem identificar aqui uma série de vantagens e por isso sentir-se-ão mais motivados um, a seguir com estas boas práticas. Nós hoje vamos falar. Portanto, por agora é tudo. Muito obrigado. Um, já ficamos a saber um pouco mais sobre vocês, sabemos que estão motivados, ou pelo menos reconhecem as vantagens e será mais fácil para nós fazer passar a mensagem que nós hoje queremos. No final, teremos mais duas breves questões, mas será no fim. Portanto, se quiserem deixar em aberto o Particify nos vossos dispositivos, podem manter. Ok, avançando. Vamos agora apresentar o repositório de dados da Universidade do Minho. O seu endereço é datarepositorium.minho.pt. Nós o repositório de publicações da UMIN tem 20 anos, certo? Agora não sei se estou a cometer alguma gafe, mas já existia o repositório. O que é que nós fizemos? Acrescentamos data à esquerda e assim mantemos mais ou menos o naming dos repositórios institucionais da UMIN. Este aqui é dedicado ao depósito e à partilha de dados de investigação, o datarepositorium.min.pt. Ele é um serviço que serve sobretudo para apoiar estes três pilares que nós tivemos aqui neste slide, para partilhar dados de investigação, para promover a abertura dos dados e as práticas de ciência aberta, como alguns de vocês identificaram anteriormente, as vantagens.
e para publicar, porque efetivamente existe aqui um processo de publicação em que está associado, por exemplo, o registro, de um identificador persistente aos vossos dados, como por exemplo um DOI, o que é fundamental para promover as citações e até o reporte dos vossos resultados de investigação. Para além disso, apoia também boas práticas de gestão dos vossos dados de investigação. Como vamos ver mais à frente, para além de apenas depositarem num caixote, entre aspas, um conjunto de ficheiros de dados, o repositório facilita e apoia a descrição pormenorizada desses dados, com documentação, com metadados, para quê? Para que não só o próprio investigador, os próprios autores, no futuro consigam olhar para aquele conjunto de dados e compreender os dados, como é que eles foram recolhidos, como é que eles devem ser interpretados, porque é que podem ser utilizados e, sobretudo, também para outros, porque aqui o que existe, o que está em vista também nas boas práticas de ciência aberta é permitir a reutilização dos dados. Portanto, outros colegas só poderão reutilizar os vossos dados se vocês derem as pistas, e as pistas são esta documentação, estes metadados, que vão acompanhar os ficheiros com os vossos dados. Portanto, aqui o Data Repository também é um serviço que apoia estas boas práticas. Este é um repositório que vocês podem considerar como confiável, porque logo, digamos, em primeira linha, é o facto de ser um serviço e um repositório de dados que é apoiado pela instituição, pela Reitoria da Universidade do Minho. É um serviço institucional, portanto, ao nível digamos, da segurança da própria infraestrutura em que ele está alojado. Atualmente encontra-se alojado na infraestrutura própria da universidade, ao nível de recursos humanos, para dar um apoio constante, que é assegurado por mim e pela Paula, e ainda mais alguns colegas da equipa técnica aqui da Unidade de Serviços de Documentação e Bibliotecas. Portanto, logo na primeira linha existe este compromisso institucional no assegurar das melhores condições para este repositório. E os dados estão aqui, digamos, geridos neste contexto institucional. Para além disso, é um repositório também que se encontra registado em diretórios globais, que são considerados padrão para dar aqui, digamos, aqui alguma indicação de confiabilidade aos repositórios, como é o caso do Referee Data e do File Sharing, diretórios globais, e também agregado em serviços de referência internacionais, como é o caso do OpenAIRE. O repositório encontra-se lá agregado e está em linha com as suas diretrizes. Também na DataSite, que é a entidade que faz a emissão dos identificadores persistentes, os dois, e por sua vez todos os metadados dos vossos datasets estão aqui também agregados e também são pesquisáveis no Google Dataset Search, o que também é importante para aumentar a encontrabilidade, a descoberta dos vossos dados. Para além disso, também passamos aqui por um processo de certificação para assegurar que efetivamente todas as características técnicas, de procedimentos, de documentação estão em linha com os melhores padrões internacionais, como é o caso do Core Trust Seal, que é uma certificação atribuída a repositórios. Nós passamos por esse processo, são 15 requisitos que tiveram que ser cumpridos, tanto técnicos como de procedimentos, como eu falei, e felizmente no ano passado conseguimos obter esta certificação. É uma certificação que é renovada de 3 em 3 anos, por isso obriga aqui que o próprio serviço mantenha este nível de qualidade para assegurar um bom serviço à comunidade. E também integrado no sistema de gestão de qualidade do próprio Serviço de Documentação e Bibliotecas, os processos inerentes à gestão do serviço foram também certificados pela ISO 9001, que, que acredito que conhecerão os traços gerais desta certificação. Portanto, em suma, é uma ferramenta que vos pode auxiliar nestas boas práticas de standards de investigação e também de ciência aberta. E do que é que falamos das standards de investigação no contexto da ciência aberta? É importante também esclarecer isto. Falamos do quê? Da partilha dos dados de investigação, ok? E da sua abertura. E aqui é importante distinguir estes conceitos. E muitas vezes é um dos receios ou limitações que os investigadores identificam, que é, ok, agora é solicitado que eu partilhe os meus dados, mas há dados que eu estou a gerir no meu projeto de investigação, que eu não posso ou não me sinto confortável em tornar acessível a outros. E essa é um receio que é plausível.
e que faz todo sentido, porque efetivamente existe um conjunto de dados que não podem ser abertos. Por exemplo, investigação que lida com dados pessoais e que de alguma forma não é possível a sua anonimização, porque a sua anonimização pode fazer com que os dados percam a sua relevância, justifica-se que os dados não sejam abertos. Ok? Podem ser mesmo partilhados num repositório do ponto de vista do registro de metadados, a descrição de que existe aquele conjunto de dados com aquelas características, mas os ficheiros que contêm os dados da vossa investigação podem ser colocados em acesso restrito. E assim estão a cumprir com dois dos pontos principais. Estão a registar a existência dos vossos dados num repositório, dão a conhecer a sua existência, cumprem também com os requisitos dos financiadores, se eles existirem, e estão a assegurar a segurança dos dados. Dados que, segurança do ponto de vista da sua abertura de dados sensíveis ou que têm algum segredo comercial, por exemplo, ao manter os ficheiros em acesso restrito. Ok? E o Data Repository permite este controle. Ok? Por isso, é um serviço que permite fazer este tipo de gestão. E, portanto, é muito importante, tendo em conta estes pressupostos, de saber muito bem quais é que são os locais mais adequados para publicar e depositar os dados de investigação. O Data Repository é uma solução, mas existem outras soluções. É um serviço institucional, mas não é obrigatório que, por realizarem a vossa investigação no Minho, sejam obrigados aqui a depositar. É um serviço, entre outros, e devem ser capazes de identificar aquilo que melhor se adequa. Vamos ver isso um bocadinho mais à frente. Portanto, aqui este slide eu já acabei por falar um pouco anteriormente, portanto, há esta diferença entre o depositar e o dar acesso. Saibam que é boa prática fazer o registro de um dataset, mas o acesso aos ficheiros, aos dados da vossa investigação, pode ser feito de forma controlada. Ok? Aqui, para dar aqui um reforço a esta necessidade da adoção de boas práticas e ter em conta que cada vez mais é necessário também incluir nos vossos workflows de processo de investigação a questão da partilha e da publicação dos dados, porque aqui neste slide temos aqui vários print screens de financiadores de ciência que já têm nas suas políticas o requisito da partilha dos dados. E, portanto, é algo que cada vez é mais presente. Poderemos dizer que já não haverá nenhum financiador, pelo menos aqueles que são mais relevantes no ecossistema científico, que já não exigem, digamos aqui, algumas práticas de partilha e abertura. Como, por exemplo, não vamos detalhar, temos aqueles dois financiadores que terão aqui mais impacto no contexto nacional, a Comissão Europeia, por exemplo, no caso do Programa Horizonte Europa, está muito claro esta questão da partilha e abertura. E também a Fundação La Caixa, que também já vai tendo alguma preponderância no panorama nacional, também aqui em vários projetos na própria Universidade do Minho, que também têm requisitos já muito alinhados com os requisitos da Comissão Europeia e que também já requer esta partilha e abertura dos dados. Mas como podem ver, tanto uma como a outra tem esta, digamos, esta afirmação aqui. Os dados devem ser tão abertos quanto possível e tão fechados quanto necessário, que está alinhado com aquilo que eu acabei de dizer. Há sempre situações em que se justifica que os dados não sejam colocados em acesso aberto. Aqui nós podemos visualizar o quê? Ok, já falamos aqui de uma série de mais-valias, mas existem algumas limitações, algumas barreiras, alguns medos, e é aquilo que este slide apresenta. Isto é resultado de um workshop que foi realizado há alguns anos, que reuniu investigadores e foi-lhes pedido que identificassem estas mesmas limitações, receios, e, e existem vários. Como, por exemplo, a falta de tempo. Muitos veem estas atividades como mais uma atividade que vai consumir tempo que já é muito escasso, ou insegurança na partilha dos dados, porque os dados têm determinadas características e há o receio de os abrir, ou o receio de outros investigadores poderem tomar parte daqueles dados para terem os créditos para si. Ahm, Em algumas situações também não sabem muito bem quais é que serão os melhores locais ou serviços para depositar os dados. Portanto, os vossos receios e limitações não são só vossos, são a própria comunidade de investigação sente isto. Um, e o que nós aqui esperamos, com o apoio que oferecemos, é que possamos desconstruir estas barreiras, estas limitações e
demonstrar de que forma é que podemos ultrapassar estas limitações e barreiras para que se sintam confortáveis em adotar estas boas práticas. Não nos vamos demorar aqui muito nestas análises para podermos ir para o principal foco da sessão de hoje. Portanto, aqui neste slide conseguimos aqui em síntese algo daquilo que já fui falando, o porquê da partilha dos dados, porque os financiadores cada vez mais já têm requisitos neste sentido, as próprias revistas também, há revistas que já solicitam acesso aos dados quando fazem a submissão de um artigo científico. Portanto, o repositório é sempre um local adequado para fazerem o depósito dos dados, para depois darem a conhecer onde é que os dados estão junto do editor. E também muito por causa deste segundo tópico que está aqui, há dados que são únicos, podem ser recolhidos naquele momento em específico, e que se calhar não vão ser possível recolher de novo, como eventos sobre terremotos ou outros fenómenos meteorológicos. E é importante que outros investigadores, que a comunidade científica em torno dessa área do domínio científico, possam também beneficiar desses dados. E a melhor forma de o fazer é através do depósito num serviço confiável, num repositório de dados, que permita uma descrição completa para que outros possam não só beneficiar dos dados, mas também sabê-los interpretar de forma correta. Fazer com que, no final, com que os dados não fiquem apenas no contexto, no seio de uma determinada equipa de investigação, sem os partilhar com a comunidade. O que é que isto permite? Em linha com o que estava a dizer antes, oportunidades de colaboração. Ao partilharmos os dados, ao existirem outras equipas de investigação com interesses comuns, muitas vezes, ao darmos a conhecer estes dados, surgem possíveis oportunidades de colaboração. E esta partilha vai também estimular de alguma forma a inovação, e ao promovermos esta transparência, a integridade da investigação também, digamos, é mais assegurada, caminhamos para ela, assim como a validação dos resultados. Infelizmente, vamos tendo conhecimento de grandes anúncios de descobertas em alguns artigos científicos, até em revistas consideradas de elevado impacto e muito reconhecidas pela comunidade, e depois mais tarde vamos ver que os dados foram adulterados e, portanto, as conclusões são erradas também. Portanto, aqui a importância da partilha, da abertura dos dados para que os pares possam validar as conclusões que são apresentadas é fundamental para dar maior credibilidade à ciência e para que possamos, efetivamente, o fim máximo da investigação, que é acrescentar valor, acrescentar conhecimento e desenvolvimento, mas com base em dados que são reais. Algo também que é importante ter em conta é que os dados, como aqui tem no primeiro tópico, eles envelhecem mais lentamente do que as publicações, ou seja, enquanto que uma publicação pode ficar desatualizada mais rapidamente daquilo que é a sua mais-valia num contexto de investigação para fazer fundamentação teórica, os dados podem manter alguma relevância, dependendo das áreas de conhecimento. Portanto, a sua disponibilização e disponibilização aos outros é também muito importante. E os investigadores, ao terem estas boas práticas de sempre que disponibilizar ou publicam uma publicação, terem também os dados associados, é uma boa prática e é também uma demonstração, digamos, de perante os pares de alguém que segue boas práticas e que promove a transparência da sua investigação. Tendo em conta estas boas práticas, algumas linhas que devemos ter em conta, em linha com financiadores, com boas práticas e serviços que já existem. Vamos agora ver onde é que nós podemos publicar os nossos dados de investigação. E passo a palavra à minha colega Paula, que nos vai falar um pouco mais sobre isso. Obrigada, André, e obrigada a todos por estarem aqui e bom dia mais uma vez. Para dar um pouco de continuidade ao raciocínio do André, e no nosso data repositório, existem outros locais que podemos escolher para partilhar e depositar os nossos dados. Um repositório disciplinar, algumas áreas científicas exigem mesmo que os dados sejam depositados no repositório disciplinar, nos biobancos ou mesmo nas próprias áreas das ciências da vida e da medicina. O repositório institucional,
que é este que nós temos, que é um repositório genérico, mas foi criado e é mais uma infraestrutura que é disponibilizada à comunidade aqui da Universidade do Minho. Todos eles têm os seus prós e os seus contras, não é? Que poderão ver aqui também plasmados. O repositório genérico, como é o caso do Zenodo, não é? Paula, desculpa, nós ainda não estamos a ver os slides. Já Ai, iniciaste a não. partilha, mas estamos a ver só o ecrã com os participantes. Peço desculpa. Eu pensei que tivesse começado a partilhar. Talvez estivesses noutro ecrã. Agora sim, E agora vem? se puderes mudar o. Exatamente, agora está Está? perfeito. Perfeito. Ok. Obrigado. Eu peço desculpa. Pronto, mas o anterior slider foi aquele que o André tinha mostrado. E estava precisamente a identificar alguns dos repositórios de dados existentes. Pronto, e estava no repositório genérico, como é o caso do Zenodo, por exemplo, que tem um alcance muito maior, que aceita quase todo tipo de dados disciplinares, assim como o próprio repositório aqui da Universidade do Minho, que aceita dados debaixo de todas as temáticas ou áreas de investigação existentes dentro desta universidade. Mas normalmente depois tem sempre alguns contra relacionados com a não disponibilidade de alguns metadados mais específicos à área científica. Pronto, pode aqui ficar um pouco mais empobrecido ao nível das suas descrições. Os data journals já vão começando a existir, são revistas onde se faz descrição de conjuntos de dados, muitas das vezes existem dentro, debaixo de algumas áreas científicas mais em particular. Por exemplo, a arqueologia já tem muitos dados. Estou-me a lembrar de uma apresentação que tivemos no projeto Redata de um colega dos Açores, que também era editor de uma revista de dados. Pronto, aqui existe sempre algumas cautelas associadas à metodologia associada às políticas destes jornais e as questões relacionadas muitas das vezes também com a própria propriedade intelectual, mas isto também se aplica muitas das vezes quando estamos a fazer a publicação dos resultados de investigação numa revista. E nas revistas, por exemplo, aqui a questão associada ao serviço das revistas para depósito de material suplementar. Pronto. Muitas das vezes aquilo que se aconselha aos investigadores é que façam o depósito num repositório e partilhem sim, ou digam às revistas aonde é que têm os vossos dados depositados. Não é? Ou, quando isto não é possível, ter sempre como salvaguarda a questão associada à propriedade intelectual. Alguns dos aspectos a ter em conta, estes podem não ser os únicos, mas pensar, portanto, antes de fazer o depósito, pensar se será o repositório mais adequado para o tipo de dados que vocês estão a produzir, as questões associadas à preservação e ao próprio armazenamento dos dados, que dados é que nós vamos depositar, se outros serão capazes de os encontrar e reutilizar, a questão associada ao orçamento, não é? No que diz respeito ao seu depósito e à própria conservação desses mesmos dados, aquilo que deve ser preservado e aquilo que não necessita, não é? Muitas das vezes os próprios grant agreements têm especificidades relativas a estes aspectos. Se têm dados sensíveis ou não, não é? Pronto, os requisitos dos financiadores, conforme dizia, se fala nos grant agreements, a FCT já tem aqui um leque de exigências aqui associadas à partilha dos dados. Se têm código ou software associado, que também há repositórios específicos para o fazer, ou seja, de uma forma geral, este tipo de informação, muitas das vezes estas respostas já são dadas naquilo que é o plano de gestão de dados, que já é um dos requisitos que quase todos os financiadores exigem, por isso a maior parte desta informação já fica consagrada aí, e mesmo assim, se as dúvidas persistirem, sabem perfeitamente que aqui na Universidade do Minho, quer a biblioteca, quer o gabinete de gestão de projetos também vos podem prestar alguns esclarecimentos e apoio para tomarem na elaboração, por exemplo, do vosso plano de gestão de dados. Nós aqui vamos nos centrar
dentro do ciclo de vida de dados, mais para a preparação para a publicação e para dar acesso aos dados, e questões associadas com a preservação e potenciar aqui, de alguma forma, a reutilização dos dados de investigação. E se ainda existissem dúvidas, aqui ficam só algumas questões, não é? Se encontrassem uma pasta de um computador ou um caderno de há 2 anos, seriam capazes de compreender os vossos dados? Se encontrassem ficheiros de há 5 anos, no vosso computador, acham que conseguiriam abri-los? Se publicassem um artigo de investigação e houvesse um investigador que vos contactasse, seriam capazes de disponibilizar os vossos dados? Conseguiriam disponibilizá-los de forma a que eles conseguissem interpretar, entender e até utilizar? Pronto, se responderam não às 3 questões, pronto, provavelmente estou no webinar certo, para pelo menos ficarem aqui com mais algumas luzes. A organização dos dados, pronto, é ponto basilar para conseguirmos fazer uma melhor gestão dos dados e para os conseguir organizar e preparar para depositar. E depois também, quando temos já numa fase em que temos os nossos dados associados às publicações, também tomar decisões, não é? Face aos dados que serão publicados, então seguirão o caminho de documentação, de atribuição de licenças até ao depósito no repositório, e outros dados que num determinado momento, pela sua sensibilidade, ou por questões de patente, ou por questões comerciais, num determinado momento precisam de ter níveis de encriptação e de acesso, porque precisam de estar protegidos, então serão colocados noutras infraestruturas que não o repositório. Ao nível da preparação, algumas dicas só ao nível da organização dos ficheiros que nós damos, e provavelmente estas são dicas que podem ser implementadas desde o início, quando estamos a fazer o planeamento e quando estamos a organizar os nossos, ou começar a organizar o nosso projeto antes de iniciar uma recolha. Definir já algumas regras é importante. Ao nível da organização das pastas por tipologia. Ao nível da atribuição dos nomes, perceber que é importante criar nomes significativos ou curtos, porque senão daqui por 1 mês ou 2 já não nos vamos lembrar de que tipo de informação ou que tipo de dados é que estão dentro de uma determinada pasta, principalmente quando nós temos tendência a dar nomes a pastas como miscelânea ou vários, não é? Documentos vários, às vezes isto não ajuda, não é? Num determinada altura achamos que é relevante ou que vamos facilmente identificar, mas depois, a posteriori, percebemos que ainda traz mais ruído depois quando tentamos identificar alguns dos dados. Por isso, é importante que nós consigamos criar pastas com nomes significativos. A atribuição de datas, por exemplo, é importante e ajuda-nos a perceber, por exemplo, em determinadas fases da recolha, podemos atribuir datas, perceber que, ao nível da nomeação dos ficheiros, não criar espaços entre as pastas, porque depois, quando partilhamos online ou quando estamos a partilhar com colegas, este tipo de partilha vai criar aqui ruído depois na própria atribuição dos nomes. Atenção muitas das vezes também ao uso de maiúsculas, dependendo dos programas pode ter interpretações diferentes. Isto mais algumas dicas. Os nomes das pastas podem ter acrónimos, podem ter os números das versões ou as datas, não é? E o estado em que ele se encontra, se é uma versão final, se é um draft ou ainda em fase de recolha. Quanto aos formatos, dizem as boas práticas de ciência ao nível da própria preservação dos dados que são preferíveis os formatos não proprietários. O que é que quer dizer com isto? Proprietários são, por exemplo, os ficheiros da Microsoft Office ou da Adobe Acrobat ou AutoCAD, pronto, são softwares que são pagos com licenças. E que para ter acesso a ou para conseguir abrir um ficheiro destes, temos de ter uma licença e temos de pagar. E idealmente, a obsolescência destes suportes é mais rápida, não é? Porque estamos sujeitos a atualizações dos próprios ficheiros, o que depois muitas vezes dificulta o acesso continuado
a preferência será sempre por formatos open source. Isto não quer dizer que, em contexto do repositório, não possa ser depositado em formato original, mas ditam as boas práticas que, se houver possibilidade de depositar o ficheiro, os mesmos dados num formato em acesso aberto, que facilita. Um exemplo é o depositar ficheiros tabulares em um XLSX, num Excel, mas também depositá-los em formato CSV. Aqui é uma tabela que nós temos no nosso guia do Data Repositório. Existem inúmeras, não é? Isto é apenas um exemplo onde vos identifica debaixo dos diferentes tipos de dados os formatos que são os apropriados para a preservação e aqueles que são aceitáveis e os que não são de todo aceitáveis. Pronto, isto é uma dica que nós damos aos nossos utilizadores, ao nível da organização, por exemplo, se a vossa estrutura de dados obedece aqui de forma hierárquica a uma organização por pastas, podem perfeitamente zipar essa pasta e depois fazer o upload direto para o Data Repositório, porque o ingeste desta informação para o Data Repositório, ele consegue interpretar a vossa organização. A documentação é um processo que acompanha normalmente, e algumas áreas mais em particular, mas eu julgo que todas, não é? Porque é importante, desde o início de uma investigação, documentar todas as etapas e as fases, não é? Porque facilmente nos vai auxiliar, ou vai auxiliar o investigador, caso ele queira voltar atrás, perceber como é que fez, e se tiver todo o processo documentado, facilmente consegue identificar e até que ponto é que pode retornar ou retroceder no processo de investigação. Portanto, desde a fase da recolha, o processo da própria descrição, onde é importante definir os formatos, os softwares que vão ser utilizados, a descrição das próprias alterações que vão realizando, tudo isto faz parte e é importante que seja documentado para que depois, ao nível da partilha desse conjunto ou de um determinado dataset que vocês vão associar aos vossos resultados, mais facilmente possibilitar a reutilização e a melhor interpretação por parte de um potencial utilizador. Pronto, exatamente, aqui bem corroborar. A função da documentação, pronto, depende muitas das vezes, pronto, do momento em que estão na vossa investigação. Uma boa prática é, quando estamos a fazer o depósito de dados, e nós aqui na Universidade do Minho disponibilizamos um template de um ficheiro README, que acompanha sempre o vosso dataset, o vosso conjunto de dados, onde tem já por defeito algumas indicações. Por exemplo, aqui a identificação do projeto, do financiamento, quando existe, o autor, o contacto de e-mail. Ao nível da descrição do dataset, tentar escrever de forma clara as etapas e o método de recolha, o processamento, de que forma é que fez a análise dos dados, que instrumentos é que usou, os ficheiros, fazer uma descrição ficheiro a ficheiro, às vezes existe essa necessidade, às vezes pode existir a necessidade de ter um dicionário de códigos, muitas vezes as variáveis que contemplam os vossos dados não são interpretáveis à primeira vista, por isso há sempre uma necessidade de criar aqui informação adicional que permita o seu melhor entendimento e, claro, colocar aqui também as licenças. Por defeito, o Data Repository tem as licenças Creative Commons, mas mais à frente, quando avançarmos na atualização do próprio software, vão ser outras licenças vão ser igualmente integradas. Por isso, metadados será sempre a descrição dos vossos dados, ou seja, a informação sobre os vossos dados, que vocês vão colocar no repositório, em todos os campos que vão preenchendo com esta informação, e que permite, de alguma forma, que não só outros consigam interpretar, ou seja, o ser humano consiga interpretar, mas também a própria máquina. Ou seja, está aqui a potenciar a própria interoperabilidade da informação que aqui está para outros sistemas e para outros agregadores a nível nacional e a nível internacional, conforme o André também já referiu. E são essenciais, portanto, para a própria correta citação dos vossos dados. Aqui são alguns exemplos de metadados, não é? Metadados descritivos e
e vocês vão ver os exemplos depois que o André vai fazer também, de metadados descritivos como o título, as descrições do próprio conjunto de dados, as palavras-chave, que vocês também encontram aqui. Metadados administrativos, como é o caso da integração das licenças, os termos de uso, a parte relacionada com o próprio financiamento. E depois metadados mais técnicos sobre os próprios formatos. E aqui até um exemplo dos nossos colegas da arqueologia, onde depois tem aqui todas as especificidades relativas ao ficheiro que foi depositado. Ao nível dos metadados, ainda existem metadados disciplinares. O nosso repositório, por defeito, já tem alguns metadados disciplinares, os geoespaciais, de ciências sociais e humanidades, metadados de astrofísica e de ciências da vida. O André depois vai apresentar aqui, dar aqui alguns exemplos que vos vai auxiliar até no seu melhor entendimento. Contudo, poderão já existir outras áreas de investigação que já façam uso de alguns metadados específicos. Existem estes links que aqui estão, dão-vos acesso a um diretório, a diretórios de metadados disciplinares que às vezes possam ser importantes para a vossa área e depois mais tarde também a ideia será integrar alguns destes no próprio Data Repository. E agora passo novamente ao André que vai falar-vos aqui um bocadinho sobre licenciamento e proteção de dados. Muito bem. Então, dando continuidade, vamos aqui de forma breve, mas com a informação essencial, saber mais sobre como licenciar os dados e de que forma é que isto é importante para a partilha dos dados. Aqui recordar uma vez mais a questão do tão aberto quanto possível, tão fechado quanto necessário, porque as boas práticas dizem que os dados deverão ser depositados em repositórios confiáveis, tornados acessíveis ao público, mas há situações em que eles eh, podem ser disponibilizados em acesso restrito ou até nem sequer são disponibilizados pelos motivos que já fomos falando. E quando é que isto acontece? Quando é que nós devemos atribuir uma licença aos dados? E as licenças dizem respeito ao quê? São como os termos que o investigador define, que o autor dos dados define, ahm, os termos que definem de que forma é que os dados que vocês estão a disponibilizar podem ou não ser reutilizados por outros. É sobre tudo isto. Portanto, é licenciamento que é associado ao conjunto de dados que vocês depositam. Ok? E vamos ver mais à frente como é que acontece no Data Repository. Uh, as licenças atribuem-se então no momento do depósito. Quando nós estamos a fazer o carregamento dos cheios, a criação do conjunto de dados, há um dos passos que é a definição da licença de reutilização. As licenças comumente sugeridas e recomendadas, seja pelas várias boas práticas que já vão sendo iniciadas pela comunidade, seja pelos financiadores de ciência, são as licenças Creative Commons. Acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar destas licenças. Um, Aqui neste boletim mais à direita, nós depois também partilhamos o link. Tem mais informação sobre estas licenças, como é que elas podem ser aplicadas e o que é que cada uma delas significa. Elas estão ordenadas pela licença CC0, que é aquela que permite uma maior reutilização dos dados, até uma licença mais restrita. Quais são aquelas que são recomendadas no contexto de ciência aberta? É a licença CC0, em que colocamos o nosso trabalho no domínio público, nem sequer é exigido que os dados sejam citados quando outros os utilizam, e a licença CC BY, de atribuição, em que permitem que os dados sejam reutilizados por outros, possam ser redistribuídos, podem tirar proveito comercial disso, mas exigem que os dados sejam citados. A licença CC BY acaba por ser aquela que é comumente mais utilizada e aquela que nós também recomendamos que vocês possam utilizar. Podem depois também saber mais sobre estas licenças aqui na página da Creative Commons e também aqui nesta ferramenta que nos ajuda a identificar qual é a licença mais adequada de acordo com os requisitos que nós queremos associar aos dados.
No Data Repository temos aqui uma breve pré-visualização de onde isto pode ser especificado. Portanto, como eu dizia, existe uma área dos termos em que nós vamos poder definir os termos de uso para o dataset, no seu todo, como eu referi, mas também aqui na área verde. Quando existem ficheiros de acesso restrito, que vocês não querem permitir o acesso logo de imediato, também podem definir os termos de acesso ao nível desses ficheiros, ok? O que é também aqui um dado interessante. Para além disso, no ficheiro rítmico que a Paula falou há pouco, também é importante que vocês identifiquem aqui quais é que são os termos de uso, indicando a licença associada, para assim reforçar o licenciamento associado aos vossos dados. Aqui podemos ver uma breve pré-visualização de como que a licença aparece associada aos vossos dados. Portanto, existe isto no Data Repository. Aparece uma aba associada especificamente só para os termos de uso. Aqui vemos o exemplo da licença CC BY que foi atribuída. Aqui no exemplo em baixo temos outro tipo de licença atribuída, mas aqui como existem ficheiros de acesso restrito, podemos ver também os termos de acesso associados, em que o autor diz de que forma é que estes dados podem ser acedidos. Aqui do lado direito, aqui um exemplo ainda mais completo, relativamente aos termos de uso, com a indicação das permissões especiais, restrições e até requisitos de citação. Existem várias opções que estão ao vosso dispor para especificarem os termos de uso, dos vossos dados. Neste slide, nós não nos vamos demorar muito aqui, mas conseguimos sistematizar todas as etapas inerentes à publicação dos dados. Desde, começa por aquilo que a Paula acabou de referir, que tem a ver com as boas práticas de organização e preparação dos dados, até chegarmos depois ao Data Repository, que são aqui estas três etapas a vermelho, que eu vou passar também a demonstrar com mais detalhe na demonstração a seguir. E, portanto, vamos avançar sem mais demoras para essa demonstração. Para saberem mais sobre como aderir, se quiserem partilhar com os vossos colegas, para vos apoiar também no processo de depósito, existem estes dois boletins. Um boletim com os passos essenciais para aderir ao serviço e começar a usar, e outro boletim que é uma checklist com todos os passos a seguir para parar a organizar dados, antes de eu ir para o repositório, e depois, quando vou para o repositório, passo a passo, o que é que eu tenho que fazer também. Se for, isto aqui acreditamos que possa ser um instrumento útil para vos apoiar, pelo menos nos primeiros passos. Avançando para a demonstração do serviço. Portanto, para aqueles que ainda não têm conta, nós recomendamos vivamente que criem uma conta. Este serviço ainda não está associado ao sistema de autenticação da universidade, portanto, necessitam de criar uma conta de utilizador. É bastante simples. Agora vou aqui transitar para a página do Data Repository, em datarepository.min.pt, e para criarmos uma conta de utilizador, apenas temos que aceder ao canto superior direito da página, clicar em Sign Up e depois vocês vão encontrar aqui um formulário vazio que vos solicita aqui um conjunto de dados bastante simples para criarem a vossa conta de utilizador. Vai solicitar um username. Aqui recomendamos que utilizem o username que já utilizam nos serviços institucionais da universidade para não terem que pensar em decorar mais um username. A password também pode ser, mas aqui fica ao vosso critério. Depois é pedido o nome, sobrenome e endereço de e-mail. Aqui pedimos, por favor, que indiquem o vosso endereço de e-mail institucional, ok? E por fim, não sendo um campo obrigatório, nós também pedimos é a afiliação, porque é através da afiliação e aqui ao nível do centro ou grupo de investigação ao qual estão associados, para nós sabermos o quê? Em que coleções é que vocês vão ter permissões para depositar dados e publicar. Ok? Como vamos ver mais à frente, existem várias coleções, coleções por escolas, por centros, por laboratórios, grupos, depende depois das áreas de investigação, e nós vamos atribuir permissões especificamente a cada uma destas coleções de acordo com a vossa afiliação. Ok, por fim, temos aqui os termos gerais de uso do Data Repositório. Será sempre importante dar uma vista de olhos para saberem em que condições é que vocês podem utilizar o serviço, não são muito longos. No final, aceitam e criam uma conta de utilizador. Ok? Ou seja, se têm mesmo urgência em ter a conta ativada, enviem-nos aí um e-mail para datarepositorium.usdb.min.pt para ativarmos a conta, para vos darmos permissões. Caso não façam, nós também temos aqui por um procedimento rotineiro para verificação de novas contas. Entramos em contacto com vocês para validar o acesso e para vocês poderem começar a usar o serviço. Assim que tiverem uma conta,
Fazemos aqui o login, também no canto superior direito. E a partir deste momento estão aptos para criar datasets. Por defeito, o perfil que vos vai ser atribuído será o de, chama-se em inglês, Dataset Creator. É aquela pessoa que pode iniciar o depósito de um dataset, pode carregar ficheiros, colocar os metadados, tudo aquilo que já falamos até agora, mas não conseguem publicar diretamente. Submetem o dataset para publicação e depois passará por um processo de revisão, de curadoria, pela nossa parte. Tanto eu como a Paula fazemos uma verificação do cumprimento destas boas práticas que ainda agora falámos, fazemos uma interação com vocês, caso seja necessário fazer algum tipo de ajuste e depois avançamos com a publicação. Então, eu vou agora demonstrar, de forma muito breve, quais são os passos para fazermos um depósito. Portanto, depois de terem as permissões de acesso, em primeiro lugar, vocês têm que se posicionar na coleção onde tem permissões de depósito. Vocês podem fazer a pesquisa aqui nesta caixa pela coleção, pelo nome da coleção onde tem permissões, ou acederem aqui à vossa área de utilizador. Aqui no vosso nome, clicando em André Vieira, depois tem aqui a área de My Data ou Meus Dados. Ainda antes disso, se vocês quiserem mudar o interface, podem mudar para português se preferirem. Eu vou continuar aqui neste caso em inglês. My Data. O que é que nós vamos ver em My Data? Não vão ver tudo isto que aqui estão a ver agora, porque como eu tenho permissões de administrador, vejo tudo. No vosso caso, o que é que vão ter aqui? As coleções onde têm permissão de depósito e os datasets que já depositaram. Ok? Portanto, aqui é aquilo é aquilo onde vocês têm algum tipo de intervenção ou permissões. Ok? Procuram a coleção onde tem permissões, por exemplo, vamos imaginar que seria esta, clicam na coleção e depois vão clicar aqui no botão no canto superior direito, adicionar dados, add data e depois new dataset. Ok? Eu aqui para este exercício vou voltar à raiz para iniciar o depósito aqui na raiz do repositório, para ter aqui mais alguns detalhes que eu quero mostrar. Portanto, clicamos em novo dataset e vai abrir um primeiro formulário, onde vocês começam a descrever o vosso conjunto de dados, barra dataset. Nós vamos usando o termo conjunto de dados, dataset, refere-se à mesma coisa. É o conjunto de dados que vocês querem depositar, que inclui ficheiros com os vossos dados, metadados e a documentação. Começamos por indicar o título do dataset, do conjunto de dados, depois a informação dos autores. Por defeito aparece o nome da pessoa que iniciou o depósito, mas vocês podem duplicar o campo e adicionar quantos autores quiserem. Ok? Seguindo esta norma de sobrenome, vírgula, nome. Nós também requeremos sempre que vocês identifiquem um identificador persistente do autor. E recomendamos que seja o ORCID. Ok? Se quiserem utilizar outro identificador, também é possível. Como vem aqui, existem outras possibilidades. Este contacto será a pessoa de contacto para este dataset, que também por defeito é aquele que inicia o depósito, mas vocês podem adicionar ou alterar. Depois aqui uma breve descrição, que é o resumo, a área de conhecimento, vamos supor que era química, palavra-chave, que vocês podem associar. Se for útil na vossa área de conhecimento e será boa prática, utilizem termos controlados, e onde podem indicar também o próprio link para o vocabulário e o seu nome. Quando já existem publicações associadas a estes dados, é aqui que podem fazer referência, no campo Related Publication. Caso no momento do depósito dos dados ainda não saibam qual é, podem no futuro editar o dataset e dar indicação aqui dessa publicação associada. Ok? E nesta fase é tudo ao nível da descrição e por fim temos aqui uma área para fazer o depósito de ficheiros. Ok? Podem selecionar a opção selecionar ficheiros para adicionar e depois vão navegar aqui no vosso interface, no vosso computador ou selecionar e arrastar para aqui, ok? Podem fazer o carregamento dos ficheiros todos nesta fase, mas podem fazê-lo numa fase mais à frente. Porquê? Nós nesta fase, nós apenas estamos a criar o registro do dataset e este registro que nós vamos agora criar é apenas um formato rascunho, ok? Ainda não vamos publicar. Portanto, quando estiver preparado nesta fase, nós clicamos em Save Dataset
E quando clicam em Save Dataset, eu agora vou saltar aqui para um dataset que esteve no forno a preparar. E está aqui, já nasceu aqui um draft. Portanto, é o tal dataset draft que nós usamos aqui para fins de formação, que tem este título, chama-se título dataset. E como veem, temos aqui esta etiqueta a dizer que está em draft e não é publicada, está unpublished. No entanto, já vemos todos os detalhes que nós descrevemos no formulário anterior e, muito importante para vocês, é o identificador persistente, que já foi reservado. Ele ainda não está ativo, mas já foi reservado. Porque é que pode ser interessante? Para report, por exemplo, ou nas atividades do vosso projeto de investigação, ou até para associar já no momento da submissão de um artigo, mesmo que o dataset não esteja público, vocês já podem dar indicação. Olha, os dados, quando eu publicar o artigo, os dados vão estar aqui, neste identificador persistente. Vocês já sabem que este já está reservado. Ok? Agora, muito rapidamente, porque o tempo está mesmo a terminar. Ahm, Como é que completamos o depósito, o registro do nosso dataset? Como eu falei antes, só começamos com um rascunho. Andando um pouco mais para baixo, podemos ver que temos aqui quatro abas. A primeira aba é a aba dos fecheiros. Aqui já podemos ver os fecheiros que carregamos, ok? Mas nós podemos carregar mais. Se eu não fui capaz ou não tive a oportunidade de carregar tudo, eu posso vir aqui e clicar em Upload Files, ok? E mais uma vez repito o processo. No momento do carregamento dos fecheiros, é possível colocar uma descrição ao nível do fecheiro. Como vem aqui, descrição, tem um campo específico em que eu posso dizer, por exemplo, aqui, fecheiro com os dados tabulares recolhidos com o inquérito, por exemplo. Ou podem também colocar etiquetas que possam ajudar a compreender o que é que estes fecheiros contêm. É sempre bastante útil. Ao nível dos metadados, é importante que revisitem esta aba uma nova vez, porque é nesta fase que é possível detalhar em detalhe é muito importante, de facto, detalhar melhor os vossos dados, porque temos aqui muitos mais campos, ok? Que permite descrever com maior detalhe. Já vimos aqueles que preenchemos anteriormente, mas há aqui alguns campos que podem ser muito importantes. Temos, por exemplo, quem é que esteve relacionado com a produção dos dados, ou quem é que foi o produtor dos dados, seja pessoa ou organização, a data da produção, o local, e isto pode ser importante dependendo da área do conhecimento. Um, Também, em algumas situações, é importante, alguns colegas vossos já nos pediram isto, que é, ok, o meu projeto de investigação teve muitos colaboradores no processo de recolha e análise dos dados, mas não quer dizer necessariamente que sejam autores da investigação, autores destes dados. Portanto, não faz sentido que apareçam no campo anterior dos autores, mas podem aparecer aqui como colaboradores ou como contributors. E então, podemos adicionar aqui todos os nomes e indicar aqui no type qual é que foi a função que a pessoa teve no processo. Tenha sido a pessoa que participou na recolha dos dados, na curadoria, na sua análise, ok? A indicação de quem é que é o gestor do projeto, por aí além. Portanto, podem aqui definir isso caso seja útil no vosso contexto. Depois também é importante é dar a indicação do financiador, de se o vosso projeto de investigação teve financiamento, podem indicar a agência de financiamento e o número. Entre outros detalhes, como podem ver, a data do depósito, o período abrangido pelos dados, o que também em algumas áreas de conhecimento pode ser importante, ok? O software atualizado para colha, para análise, em algumas situações é fundamental sabermos qual é o software, sobretudo, como a Paula referiu há pouco, quando usamos software proprietário, e é fundamental dizer qual é o software ou até onde é que ele está disponível para que outras pessoas possam reutilizar estes dados. Aqui nestes campos indicar se reutilizamos dados de outras fontes que já existiam, dados que já existiam, onde é que nós podemos encontrar esses dados, ok? E assim fica tudo transparente. Andando mais para baixo, quero ir àqueles metadados disciplinares que a Paula há pouco falou, que o repositório também oferece, que são os dados geoespaciais, dependendo da área do conhecimento, pode fazer sentido dizer, olha, eu recolho os dados especificamente nestas coordenadas, por exemplo. Temos também metadados para a área das ciências sociais e humanas, que permite descrever, entre outros, a unidade de análise, o universo, frequência, procedimentos de amostragem, entre outros detalhes, que são específicos para esta área de conhecimento. Temos também para a astronomia e astrofísica, como podem ver, e por fim para a área das ciências da vida. Em alguns casos já existem alguns vocabulários controlados associados, como por exemplo para o organismo ou espécie.
O nosso objetivo é disponibilizar a curto, médio prazo mais conjuntos de metadados para cobrirmos o maior número possível de áreas académicas, científicas da instituição. No final, há sempre um botão para salvar alterações. Eu vou clicar em cancelar e, para concluir esta parte, aquele aspecto muito importante que tem a ver com o licenciamento. Vou só mostrar como é que vocês fazem. Vamos à aba dos termos. Aqui neste caso já tínhamos atribuído a licença CC BY, tínhamos aqui um fecheiros em acesso restrito com estas condições, mas o que é que nós fazemos? Sempre que navegamos numa aba, temos sempre um botão para editar. Por isso vamos clicar em editar termos. Onde cá está? Por defeito, vou voltar aqui ao que estava antes. Por defeito está associada à licença Creative Commons 0, aquela que é de domínio público. Mas, imaginando que vocês não querem esta e nós até recomendamos que utilizem outra, vocês dizem não, não aplicar. E depois aqui no campo em baixo coloca-se um código. Nós depois simplificamos esta parte. Se vocês não souberem código, podem dizer CC BY, por exemplo, outra licença, e nós depois tratamos desta parte. Mas aqui indicam qual é a licença. É muito curto prazo. O repositório vai ser atualizado e vai ter aqui uma caixa pendente com as licenças, portanto facilita tudo isto. Mas interessante ver é que, para além da licença, fica ao vosso critério um conjunto de termos de uso que vocês podem especificar, seja declaração de confidencialidade, permissões especiais, restrições, entre outros. E mais em baixo, quando existem ficheiros de acesso restrito, e aqui termina com a demonstração, é onde vocês têm digamos aqui, a autoridade para definir o seguinte. Eu tenho ficheiros em acesso restrito, mas eu quero ou não permitir que outras pessoas me peçam o acesso de forma automática, utilizando um formulário do repositório. É através desta opção aqui, Request Access. Portanto, se ativarem a opção, vocês permitem que no vosso dataset, junto aos ficheiros, apareça lá um botão a dizer pedir acesso. Ok? A pessoa tem que escrever lá uma mensagem e aquela pessoa que está como dataset contact, a pessoa de contacto dataset vai receber essa mensagem e é que vai decidir se permitem ou não o acesso desses ficheiros a quem pediu. Ok? Se quiserem, podem ainda dar aqui mais informações para as pessoas saberem em que condições é que vocês permitem o acesso a esses dados. Ok? Bem, temos aqui várias opções. Tá bom? É sobre tudo isto. Portanto, fiquem com esta segurança. Queríamos muito destacar isto, já destacámos há pouco e como veem aqui no formulário de depósito é bastante simples definir isso. A licença em que vocês indicam de que forma é que outros podem reutilizar e quando têm fecheiros em acesso restrito vocês também controlam quem pode aceder ou não e se efetivamente as pessoas podem ou não pedir um acesso. Para concluir, vou fazer aqui cancelar. Fiquem só com a ideia, não vou demonstrar isso agora, porque não temos tempo, mas fiquem com a ideia de que vocês podem colaborar na criação do dataset com outros colegas, ok? É possível dar permissões de acesso ao nível do dataset. Portanto, vocês depois, se necessitarem disso, se tiverem este caso de uso, podem nos contactar através do nosso e-mail de helpdesk pedindo isso. Vamos imaginar, onde vocês iniciam o depósito do dataset. Querem que o dataset permaneça em rascunho porque querem ir trabalhar nesse dataset ao longo dos meses, para colocarem metadados, para irem carregando ficheiros à medida que estão preparados, mas querem ajuda com isso. Não têm que partilhar contas do utilizador, não façam isso. Podem entrar em contato connosco e dizem, olha, eu gostava que o meu colega também tivesse permissões de edição. Então nós podemos fazer isso, ok? Só tem que nos dizer quem é que é a pessoa e nós damos permissões de acesso também àquele dataset. Portanto, mais do que uma pessoa pode colaborar na edição do dataset. E se quiserem partilhar, agora lembro-me disto que também é muito importante falar e termino mesmo aqui. Há esta importância de partilhar dados com os editores no momento da submissão de um artigo científico, mas vocês ainda não estão preparados para colocar o dataset disponível ao público, porque vocês só querem que os dados saiam cá para fora, digamos assim, entre aspas, quando o artigo já foi publicado, ou quando vocês têm a segurança de que, ok, eu já publiquei o artigo, estas conclusões já estão associadas aqui a esta equipa de autores, e eu só quero disponibilizar os dados nesse momento. Mas o editor quer os dados, como é que eu faço? Vocês criam um dataset no Data Repository, mantêm-no em rascunho e de vocês depois podem fazer o quê? Aqui na opção editar, existe esta opção de private URL, URL privado. Aqui o que é que o sistema permite? Permite criar um link privado, vai gerar um token específico que permite o acesso ao vosso dataset. Portanto, clicando em private URL, automaticamente é criado aqui este link que vocês podem partilhar com o editor da revista onde querem submeter o vosso artigo científico.
E as pessoas que têm este link, e só as pessoas que têm este link, é que podem aceder ao vosso dataset e podem ver o dataset e ver os metadados, ver os fecheiros e fazer as análises que quiserem, ok? A partir do momento que vocês querem cancelar o acesso via este link privado, vocês clicam em Disable Private URL e está feito, ok? Portanto, aqui é um bom mecanismo para terem já os dados aqui salvaguardados, descritos e partilhar com o editor de forma controlada, caso não queiram que ele esteja desde já público, ok? E assim, ahm, termino aqui esta parte da apresentação e estamos abertos a questões. Pedimos desculpa aqui pelo atraso. E, enquanto isso, aqui a Paula também me ajuda a ver o chat. Se houverem questões, quem quiser colocar alguma questão abrindo o microfone, também basta colocar a mão no ar. Enquanto isso, aqueles que estiverem motivados ainda a responder aqui a duas questões, sejam livres para o fazer. Caso não queiram, também estejam livres para o fazer. Eu vou só aqui avançar para Sim, essa questão. muito obrigada, André, muito interessante. Eu vou então parar a gravação, portanto continuamos aqui na sessão, mas Exatamente. parando a gravação, e neste momento eu penso que quem quiser colocar alguma pergunta já pode habilitar o microfone e a câmara para fazer.